Se eu te pedisse para citar algumas espécies de tubarão agora, quais seriam as primeiras que viriam na sua cabeça? Só para vocês terem uma ideia, existem cerca de 400 espécies de tubarões, mas a maioria das pessoas só se lembra do tubarão branco, eternizado no cinema pelo glorioso Steven Spielberg. Só que neste vídeo eu vou contar detalhes das espécies de tubarões mais incomuns que habitam os oceanos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Quando falamos de tubarões, logo pensamos naqueles animais enormes, capazes de arrancar um dos nossos membros com apenas uma mordida. Mas diferente disso, também existem os tubarões pequeninos, que são tão perigosos quanto os grandes. O tubarão charuto é um grande exemplo disso. Apesar de raramente crescer mais do que 50 centímetros, essa espécie, em forma de charuto, tem o topo castanho e o lado inferior claro, que brilha para ajudar a atrair outros peixes. No entanto, ao contrário da maioria dos predadores, esses tubarões não matam suas presas. Apenas aproveitam o seu tamanho pequeno para saciar sua fome com apenas um pedaço da carne de sua vítima. Sua bocada não mata o alvo, mas deixa nele a marca da mordida, que se assemelha a uma queimadura feita com charuto. Esse tipo de alimentação permite que este tubarão se alimente de criaturas muito maiores do que ele, incluindo focas, baleias e outros tubarões. As cicatrizes deixadas em outros animais permitem que os cientistas identifiquem em que consiste a dieta desse tubarão e em que águas ele habita. Estima-se que cerca de 70% dos golfinhos de Fernando de Noronha, por exemplo, apresentam marcas resultantes de mordidas de tubarões. A maioria se trata da marca do tubarão charuto. Essa espécie geralmente passa o dia a cerca de 1.000 metros abaixo da superfície e migram para cima na parte da noite para caçar. Muito comum no Brasil, o tubarão charuto também pode ser encontrado em Cabo Verde, Guiné, Angola, África do Sul, Nova Zelândia, Japão, Havaí, Austrália e Bahamas. Por muitos anos, eles foram considerados inofensivos para os humanos devido ao seu pequeno tamanho. Mas então aconteceu o primeiro ataque a um humano no Havaí, em 2009. Até aquele momento, as duas únicas mordidas em humanos tinham sido encontradas em cadáveres. O tubarão áspero angular, que é esse animal aqui de nome esquisito, que se move deslizando no fundo do mar e, frequentemente, para sobre superfícies lamacentas ou arenosas. Com uma preferência por permanecer perto do fundo do mar, esses animais tendem a viver em profundidades de 60 a 660 metros. Acredita-se que essa espécie usa um mecanismo de sucção para se alimentar de moluscos, crustáceos e vermes poliquetas, encontrados principalmente no Oceano Atlântico. Esses tubarões também podem ser encontrados ao longo de quase toda a costa ocidental da África e da Europa também, bem como no Mar Mediterrâneo. Mas por causa do aumento da frequência e eficiência do arrastão no fundo do mar durante os últimos 50 anos, esses animais se tornaram extremamente raros, tanto que eles são considerados ameaçados de extinção em algumas áreas. Embora a espécie não seja especificamente visada pela pesca, ela é regularmente usada para o consumo humano. E a espécie chamada tubarão de pijama? Você já ouviu falar? Eles podem ser identificados por sua combinação inconfundível de listras, barbilhões nasais e nadadeiras dorsais localizadas na parte posterior de seu corpo. Bastante pequeno para um tubarão, esta espécie nasceu com cerca de 15 centímetros, mas pode chegar a 80 centímetros de comprimento. Sendo uma espécie noturna, os tubarões de pijama tendem a ser lentos durante o dia e podem ser encontrados
descansando em cavernas e fendas a 100 metros de profundidade. Sua alimentação é basicamente composta por crustáceos e pequenos peixes, como anchovas. Por causa do seu tamanho e hábitos alimentares, os tubarões de pijama são considerados inofensivos para os humanos. Felizmente, os humanos também não são prejudiciais para a espécie. Esses tubarões são devolvidos ao mar quando capturados, mas a sua lista de predadores na água inclui espécies de tubarões bem maiores. Os tubarões de pijama não estão sob nenhuma ameaça de extinção e podem ser comumente encontrados no sudeste do Oceano Atlântico e no oeste do Oceano Índico. Definitivamente, apesar da sua aparência assustadora, o tubarão de pijama é uma ótima espécie para se encontrar no oceano. Já o tubarão babado é uma das espécies mais primitivas que habitam nosso planeta. Acredita-se que ele seja o responsável por várias histórias de avistamentos de serpentes marinhas, principalmente por causa da sua aparência, que apresenta um corpo longo e barbatanas minúsculas. A característica mais exclusiva desse tubarão são suas mandíbulas, que contêm 300 dentes pequenos dispostos em 25 fileiras. Embora sejam normalmente encontrados muito abaixo da superfície, os tubarões babados também foram observados em profundidades entre 50 a 200 metros, onde se alimentam de lulas e uma variedade de peixes, incluindo outros tubarões. A boca e o formato do corpo desses animais levaram os cientistas a acreditar que eles podem consumir presas em mais de 50% do comprimento do seu próprio corpo. Eles são encontrados em vários lugares ao redor do mundo, como Escócia, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Califórnia, Chile, Namíbia e Noruega. Devido a um longo período de gestação, a espécie pode estar sob ameaça. Infelizmente, a carne é usada como farinha de peixe ou comida para os humanos. Até agora, muito pouco se sabe sobre o tamanho da população global de tubarões babados, mas essa é uma das espécies mais incomuns que existem. Agora, eu vou falar de um dos maiores tubarões de todos os tempos, o tubarão da Groenlândia, podendo atingir até 6,5 metros de comprimento e 900 quilos. Esse animal tem uma mandíbula superior com dentes finos e pontiagudos, enquanto a fileira inferior consiste em dentes muito maiores e mais lisos. A coloração da espécie apresenta diversas variações, incluindo cinza, violeta, marrom e preto. Uma curiosidade interessante é que, embora os tubarões da Groenlândia sejam consumidos por caçadores inuits, um povo que vive no Ártico, a pele dessa espécie é tóxica para a maioria dos outros animais, incluindo cães, que parecem estar bêbados quando consomem esse tipo de alimento. A maioria dos tubarões da Groenlândia é cega por causa de parasitas semelhantes a vermes, que se fixam nos seus olhos. Talvez seja por isso que esses tubarões vivem na escuridão quase total e sob o gelo, onde a visão não é uma necessidade. Para compensar, ele tem um excelente olfato, o que ajuda a localizar suas presas, que geralmente são focas, leões marinhos, salmão e linguado. Às vezes, os tubarões da Groenlândia também praticam canibalismo, comendo animais da sua espécie. A expectativa de vida deles é ainda mais fascinante. A análise do tecido de 28 tubarões da Groenlândia capturados de uma forma acidental revelou que eles são os vertebrados mais longevos da Terra. A expectativa de vida estimada para o mais velho encontrado era de 392 anos. Mas a precisão pode variar entre 120 anos, tornando o tubarão um mínimo de 272 anos e um máximo de 512 anos. Já pensou em encontrar um animal que estaria vivo quando os portugueses chegaram ao Brasil? Olha o que acontece, hein?
Apesar do nome, os tubarões da Groenlândia são encontrados ao longo das costas de países como Canadá, Noruega, Islândia, Irlanda, Reino Unido e, claro, Groenlândia. Atualmente, cientistas tentam descobrir a razão por trás da longa vida desses animais e o que isso poderia ajudar na expectativa de vida de outras espécies, incluindo os humanos, claro. E, por fim, temos o tubarão zebra, que, diferente do que o nome indica, tem o corpo repleto de pintas. Os tubarões zebra podem ser encontrados no Pacífico Ocidental e nos oceanos Índico, bem como no Mar Vermelho. Frequentemente, mergulhadores costumam confundir essa espécie com o tubarão leopardo por causa das suas pintas pretas. Com um corpo flexível, que facilmente se contorce em espaços apertados, e órgãos sensoriais semelhantes a bigodes, chamados barbilhões, o tubarão zebra tem um corpo perfeitamente adaptado para caçar em áreas que outros predadores não conseguem alcançar. Eles vivem em águas tropicais e habitats rasos de recifes, onde se alimentam de caranguejos, ouriços do mar, peixes e outros pequenos invertebrados que gostam de se esconder em cavernas e fendas. O curioso é que, na ausência de parceiros para a reprodução, esses animais se reproduzem por partinogênese, um tipo de reprodução assexuada. Em 2017, por exemplo, um tubarão zebra chamado Leone botou ovos que geraram 3 filhotes, apesar de não estar perto de um tubarão macho há 3 anos. Apesar de ser consumida em várias partes do mundo, a espécie considerada abundante na Austrália, onde pode ser encontrada com facilidade. Essas foram algumas das espécies de tubarões mais incomuns encontradas nos oceanos. Espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!